Olá, esse é o Mateudete, o podcast para quem gosta de novela. Você sabe quem é essa tal Odete que eu acabei de dizer? Ah, então pode vir. Eu sou o Leandro Guima, consultor de criação e noveleiro. Eu tô aqui para debater esse gênero que a gente tanto ama com os profissionais da área e, é claro, com outros noveleiros tão malucos quanto eu e você. Bora lá? Olá, gente, mais um Mateudete, esse episódio de número 10. Sim, é o nosso último episódio da temporada. Durante esse segundo semestre, vocês percorreram junto comigo por vários elementos necessários para se produzir uma novela, roteiro, figurino, trilha sonora, enfim. Eu sei que eu não percorri nem um décimo do que precisa ser falado, debatido e do que precisa ser ouvido. E olha que coincidência boa, eu estou fechando a temporada com uma diretora que é conhecida pela sua capacidade de escuta. Então, hoje no nosso querido Odete Quer Saber, que são sempre esses episódios que a gente desvenda, afinal, esse mistério do fazer novela, a gente vai entender, sim, como é a direção de uma novela, esse trabalho fundamental de planejamento, de condução, de finalização artística. E a nossa convidada, enfim, que eu comentei do processo de escuta, é a Joana Jabassi. Oi, Joana, e hoje é a gente que vai te ouvir, tudo bem? Oi, Leandro, oi, Felipe, tudo bem? Felipe está aqui, como você bem falou, e ele é o nosso, que a gente chama noveleiro fanático, que a gente sempre tem alguém junto para debater. Oi, obrigado pelo convite, Guima. Prazer estar aqui com vocês. Eu era noveleira também fanática. Ah, é? Não, eu não sei se noveleira fanática, mas eu era... Eram outros tempos, né? Eu quando, assim, acho que de 14 a 18 anos, de 12 a 18 anos, é isso, a gente via muita TV aberta, né? Os jovens viam muita TV aberta. E eu tenho uma lembrança muito forte, assim, muito presente de chegar em casa do colégio e ver a novela do Vale a Pena Ver de Novo, e ver a novela das 6, das 7, das 8, porque era a novela das 8 ainda, né? Eu amava as novelas do Manuel Carlos, assim, eu era muito viciada em novela. Antes de pensar que eu ia fazer isso da vida, eu via muita novela mesmo. Isso que eu ia falar, você não naquela época você nem falava assim, nossa, meu sonho agora é estar ali dirigindo essas pessoas. Não falava. Eu fiz faculdade de jornalismo, e aí, durante a faculdade, eu fui entendendo que eu queria trabalhar com documentário. E logo antes de me formar, assim, no meio da faculdade, eu comecei a trabalhar com o Eduardo Escorel, que é um documentarista. E trabalhei muito tempo com ele, ele me levou para trabalhar na Videofilmes, onde eu trabalhei com o João, com o Coutinho, assim, fiz de tudo, desde transcrever fita de depoimento dos filmes do Coutinho, até ser assistente de direção de set mesmo. E aí eu fui entrando nesse universo, não foi uma coisa que eu planejei, que eu falei, eu quero ser diretora. Até porque é uma carreira que não existia muito como uma carreira profissionalizada. Assim, tinha um curso de cinema na UF, no ano que eu entrei na faculdade. Tinha, assim, nas particulares, né? Mas, por exemplo, na PUC nem tinha curso de cinema ainda. Tinha esse curso de cinema na UF. Então, não era um sonho que eu tinha antes. Eu fui descobrindo isso aos poucos. E aí, ao trabalhar com documentário, eu percebi que eu queria experimentar trabalhar com ator. Trabalhar com dramaturgia, contar histórias e tal. E aí mandei meu currículo para a Globo, eu tinha 23 anos. E acabou rolando, assim, a Globo fazia uns grandes processos de seleção, de assistente de direção. E aí eu fiz várias entrevistas, assim, com diretores da Globo. O primeiro diretor que me entrevistou quando eu estava nesse processo foi o Zé Luiz Villamarim. E aí foi rolando. Eu fui selecionada para fazer uma novela do Denis Carvalho, um texto do Gilberto Braga, chamada Paraíso Tropical. Eu acho que era 2006, 2005. 2007. 2007. Então eu entrei um ano antes, porque é isso, você começa a produzir uma novela um ano antes da novela estrear. Pode crer, sim.
Sim. E aí a turma de diretores era maravilhosa, porque era o Denis, o Zé, a Amora, o Vinícius e a Maria. E aí eu fui trabalhar com a Amora. Ah, tá. E aí ali especificamente, então isso já é bacana para entender Então, eu fiz pouquinho. essa seleção com o Zé. Tá. Aí o Zé pediu para eu levar se eu tinha algum material que eu já tivesse feito de curta e tal. Eu tinha umas coisas que eu já tinha dirigido nesse percurso de documentário, principalmente de documentário, eu não tinha feito nada de dramaturgia. Aí eu levei para ele adorou. E aí passou umas semanas, a pessoa que cuidava do Capital Humano na Globo nessa época, que chamava Recursos Humanos, me ligou e falou: a gente quer te fazer uma nova entrevista. Aí eu fui no Projac, o Projac era uma coisa assim para mim, nossa. Pegava 3 ônibus, chegava no Projac, o Projac é tudo grandioso, é muito grandiloquente, Disneylândia, assim. né? Disneylândia. E aí, quando eu cheguei na sala, assim, falei, eu vim pra entrevista. Aí a secretária falou, tem que esperar aqui. Aí, quando abriu a porta da sala, era o Zé, o Denis e a Amora, aqui, juntos. Eu falei, caralho, Apenas. fudeu. Não vou... Não sei se pode falar palavrão, né? Pode todos. Tá. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, agora que eu vou... Não vai rolar. Tem um Mas aí palavrão foi que você não ótimo. pode falar, Bolsonaro. O resto pode Não, falar. Bolsonaro, nem invoquei. Esse aí não vai sair da minha boca. Esse Então não. pronto. Não. Aí rolou, aí eles me contrataram e eu fiquei um tempo. Aí entrei nessa novela e cada diretor na época trabalhava de um jeito, mas o Denis gostava de trabalhar com. Cada diretor tem o seu assistente fixo. E aí, assim, nas primeiras reuniões da novela, que eu estava com os outros assistentes, assim, que eram muito mais experientes que eu, a Amora falou assim: eu quero ficar com ela, quero trabalhar com ela. Aí todo mundo falou: nossa, ferrou, você vai trabalhar com a Amora, ela é muito difícil. Aí eu falei, meu Deus do céu. E pelo contrário, assim, eu e a Amora, a gente estabeleceu uma relação muito profunda de profissional e de amizade. Hoje em dia, assim, ela Amora é uma das minhas melhores amigas, eu aprendi muito com ela em tudo, assim. E é isso, a gente estabeleceu essa relação desde essa primeira novela que eu fiz. Que loucura, já. O match já foi ali, então. Foi um match bem rápido. Paraíso Tropical, né? Que foi um grande sucesso, assim. Eternos Foi. Bebel e Olavo, né? Foi, Wagner e Camila. Aham. Ainda uma novela do Gilberto, né? Essa coisa bem realista, que de certa forma depois, Eu acho né? que foi o último grande sucesso do Gilberto, assim. Total, total. Aliás, Felipe, aliás, vou falar Lipe, né? Lipe, já que a Jo falou do lado noveleira dela, fala do seu. Me conta. Nossa, eu concordo total com isso que a Jo falou, de novela como marcador do tempo, assim, né? Acho que a gente vai lembrando da nossa infância e sei lá, da família, de tudo que é afetivo a partir das novelas. Dá para costurar muito, né, a sua biografia a partir disso. Eu lembro muito de novela como um marcador do tempo, assim, o tempo de voltar para casa, que era o tempo que acabava. O limite era a última parte da novela das 8. Então, se eu chegasse em casa e já tivesse nos créditos, era esporro, certo. Então, assim, era o tempo que tinha de voltar da casa do primo, de correr, é isso. Aí minha tia avisava, olha, é o último bloco, vai embora. E é isso combinado. Mas a primeira novela que eu lembro de infância, que eu acho que marcou toda uma geração, e criança amava isso, foi Vamp. Caramba, eu amava também. Vamp, imagina. E que tinha Minha a mãe moda não no deixou. elenco ainda, né? A Mora fazia como atriz, mas Bora tava na ela novela. não gosta de que fale. Mas enfim. Eu não sabia. Então, novinha. Acho que foi depois aí ela já, acho que viu que não era o riscado dela e foi para a direção, enfim. Mas já tinha a Mora ali. Mas, Fê, também falando um pouquinho do seu, já que a gente, querendo ou não, a nossa protagonista é sim a Joana, mas fala um pouquinho, então, rapidinho do seu processo como pesquisador de conteúdo, assim, o que você tem colaborado. Esse ano eu trabalhei como pesquisador no Que História é Essa Porchat, no programa do Fábio Porchat, no GNT, que inclusive agora está sendo exibido na Globo, né, a primeira temporada. Muito legal, né? Né? A gente está muito feliz. Eu fiz a segunda temporada e a gente acabou sendo atravessado pela pandemia, né? Então precisou refazer toda a ideia do programa, e aí é um programa que envolve contação de história e personagens famosos e personagens anônimos. Então, acho que também foi
minha formação não é em TV, em cinema, minha formação é em antropologia, eu sou antropólogo. Então, eu já trabalho muito também com a escuta, com a escuta ativa, né, das pessoas e tal, com as histórias de vida. Então, eu sempre trabalhei muito coletando histórias e personagens numa pegada muito mais ligada a direitos humanos, diversidade. E aí, fazer essa transição para o conteúdo de TV foi um grande desafio, mas foi uma jornada muito prazerosa, assim. E o programa é ótimo, e é isso, assim, trabalhar também com humor, né, na TV, e ouvir as histórias das pessoas. Histórias reais, né? E também acho que dirigir também algumas histórias, né, para que elas conseguissem se adaptar a uma história que é contada na TV, porque é diferente, né, de você sentar no bar e contar para os seus amigos uma história engraçada que aconteceu com você, e outra coisa é você contar para pessoas que vão te ver em casa, que vai ser passar por uma edição ainda a história, então tem que tentar dar um tapa, dar um ajuste na história. Então eu acabei, mesmo quanto pesquisador, também meio que dirigindo um pouco essas histórias antes, assim, no processo de seleção. É legal porque isso, de certa forma, cruza um pouco com o trabalho da Joana, que eu sei que tem uma pegada mais realista, Jo. E aí, como que porque, de certa forma, também é isso, né? Porque é realista, mas, ao mesmo tempo, é dramaturgia, né? Então, como que você consegue lidar com essa sensação de passar isso enquanto diretora? É uma realidade, mas sem fugir do sonho, porque também, enfim, é uma história, é uma ficção, né? Como que rola esse processo para você? Assim, é porque depende muito, né, do texto que você tem, o que o texto te pede. Às vezes o texto te leva para um lugar de fazer uma conceituação mais escapista. Se eu pudesse te dizer assim, o que eu mais gosto de fazer, o que tem mais a ver comigo é sim fazer uma linguagem realista em todos os sentidos, assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente tem várias camadas, né, da direção. Assim, primeiro você tem que conceituar, esteticamente falando, uma obra. Então você tem que pensar qual é a melhor maneira de você fotografar essa novela. Qual é a melhor maneira de você utilizar a câmera? É melhor você contar a história com a câmera na mão, com a câmera mais fixa, é melhor você ter mais planos sequências, mais planos curtos e uma edição mais ágil. Depois você tem... E aí, é melhor uma fotografia um pouquinho... novela te dá menos possibilidades de usar, no sentido de que você está falando para uma gama de espectador muito ampla, né? TV aberta. Então você fala desde uma senhorinha de 80 anos no interior do Nordeste do Brasil até um adolescente do Rio de Janeiro. Então, você tem que fazer uma escolha que fique um pouco no meio do caminho, no sentido de que abarque uma gama extensa de público. Mas, assim, estava falando sobre a fotografia, só para não me perder. Então, você tem que aí você tem uma escolha de fotografia, você tem uma escolha de conceito de direção de arte. Como é que você vai querer fazer os cenários, a paleta das paredes e do figurino, como é que é a interseção entre a direção de arte e o figurino. E aí tem a última, digamos assim, a última camada desse descasco aí, que é os atores, assim, de que maneira os atores vão estar interpretando. É uma interpretação mais formalista? É uma interpretação mais naturalista? Por exemplo, Cordel Encantado, uma novela que era uma fábula, que eu fiz com a Amora. Era uma fábula, a direção de arte, a fotografia, o figurino era super rococó, assim, e a interpretação era realista. Alguns personagens faziam uma interpretação mais formalista, digamos assim. O Caruso fazia um personagem que era um padre, era uma interpretação um pouco mais formalista, no sentido de mais... Vou dar um exemplo mais... Auto da Comparecida. Sim. Onde o personagem ele aparece mais como Tipo. Um tipo. Tipo, o ator está compondo o personagem, o ator não está vivenciando aquelas emoções ali como um corpo de ator, sabe? É que eu acho que quanto mais realista for, quanto mais a gente falar da realidade, mais a gente se conecta com o público. Isso não é uma verdade absoluta. Também você pode fazer uma ficção científica e se conectar pra caralho com o público. Uhum. Eu digo assim, o jeito que eu gosto de fazer é captar o espectador, é me conectar com o público através da realidade. É o espectador... Se o espectador pensa, caramba, caralho,
se coloca no lugar da personagem, fala, caramba, coitada, e agora? O que ela vai fazer? Mas ela deve estar sofrendo muito. Meu Deus, mas aí como é que... Nossa, se eu fosse ela, eu estaria fazendo isso ou aquilo. Enfim, se a gente tem essa capacidade de criar empatia das personagens com o espectador, aí pra mim é onde o negócio acontece, né? Você se comunica através do coração, da emoção mesmo. E o espectador se vê na TV, né? Muito. No folhetim. E acho que a novela é muito feita disso, dessa comunicação pela emoção. É a comunicação que é direta, né? É de cara, assim. Você falou, Jô, sobre Manuel Carlos e essa escola, enfim, esse estilo de fazer novela de Manuel Carlos, que é super peculiar. Eu gostava muito dos depoimentos no final, que eu acho que traz justamente essa camada que você está falando, né? Quando acabava a novela, sei lá, Mulheres Apaixonadas, né? E no final vinha ali um depoimento de uma mulher contando uma história de amor, uma história de decepção, uma história, né? Cara, eu gostava tanto disso que eu fiz isso no Segunda Chamada, que não é novela, mas a série que eu dirigi, que é eu Sobre levei educação, amo. que eu realmente levei ao extremo essa coisa do realismo, assim, muito na escalação dos atores, eram atores que não eram tão famosos e tal. Alguns sim, mas a maioria não. E no final tinha depoimentos de pessoas reais, assim, e foi uma maior repercussão, assim, foi super. Todo mundo adorava esse momento dos depoimentos. É legal que, Sim, de eu certa também, forma... Desculpa, Fê, manda bala. não, eu ia falar que eu também sou professor, então eu amo essa série, eu me emocionei muito com esses depoimentos no final dos professores e tal. Acho Traz pra incrível. realidade, né? Sim, acho incrível. E o que eu ia complementar é que ainda isso é bacana, porque, de certa forma, traduz um pouco o seu início lá com um documentário. Total, total. Acho que acaba coroando os dois lados, né? Olha, eu vou fazer uma pergunta bem assim, porque tem coisas que realmente eu fico intrigado. Por exemplo, no dia a dia lá da feitura de uma novela, que sim é um processo industrial pesado, a diretora artística, no caso, vou exemplificar a Mora, é legal para a gente exemplificar a mulher, porque, enfim, né, de homens nesse comando já tem demais, inclusive eu aqui no podcast. No dia a dia, era você e outras pessoas na equipe. Acho que até antes de você virar a diretora-geral de alguma das produções que ela fazia direção artística, existia um balizamento, por exemplo, porque tinha o dia a dia, gravação, gravação, gravação. Às vezes rolava uma reunião geral dela falar, olha, Joana, você está saindo um pouco da minha Totalmente, direção. totalmente. A Amora é uma diretora muito, que sabe muito o que ela quer, assim, e que conceitua muito, né? Todas as etapas. Ela brifa exatamente o que ela quer que seja feito, mas ela te deixa livre para fazer, né? Até porque não tem nem como você delegar para um diretor fazer um negócio porque você não tá lá, o diretor tá lá no set, e o set é algo que não se controla, ele acontece sozinho. Mas a gente tem uma reunião por semana que na Globo a gente chama de reunião de bloco, porque uma novela são 170 capítulos, mais ou menos. Então, você tem que colocar no ar um capítulo por dia. E aí, toda semana chega um bloco de 6 capítulos, que são os capítulos da semana. Dependendo da frente da novela, hoje em dia as novelas voltaram a ter frente, mas antigamente não tinha, né? Você gravava meio que para ir ao ar 3 dias depois e tal, até casos de um dia seguinte. Mas, assim, numa situação, um voo cruzeiro, você recebe os capítulos da semana e aí a diretora artística, o diretor artístico, reúne os cabeças de equipe, os seus diretores e debate sobre esses capítulos. Debate ponto a ponto, as cenas mais importantes. Vai ter um casamento do protagonista com fulano. Como é que a gente quer esse casamento? Qual a locação que a gente quer? Como é que a gente quer que seja o vestido? Ou vai ter uma cena de perseguição. Cara, a gente vai querer que seja gripado, vai querer que seja... Entendeu? O diretor artístico vai conceituando e delegando para a sua equipe de diretores as sequências mais importantes do bloco. Porque também é isso, todo bloco tem uma virada. A novela fica naquele mais do mesmo ali, mas sempre vai ter uma trilha da novela que acontece alguma coisa para te carrear para a semana seguinte. E aí ela delega as coisas mais importantes para os diretores, e os diretores começam a tocar em paralelo também, para poder as coisas seguirem simultaneamente. Porque uma novela tem várias frentes de gravação por dia simultaneamente acontecendo, entendeu? E nesse caso, você
De novo, ainda no teu momento lá, então vamos voltar para a época. Então, você assinou sua primeira direção geral em A Regra do Jogo, é isso? Foi, Antes exatamente. você só era enfim, da equipe de direção. É, Nesse momento, tinha assim, rolava uma história, a Joana dirige melhor tais cenas, você era especialista em rolava, tais cenas. rolava, rolava. Quais eram as cenas da É Joana? empiricamente, não é uma coisa oficial, né? A Joana dirige bem ator. Eu sempre tive esse, esse estigma, rótulo, não sei, mas é. Então, as cenas de mais emoção, uma cena complexa de ator, assim, eu ia fazer. Eu nunca era escalada para fazer uma cena de perseguição, ou de ação, de tiroteio. Não Tinha é, uma não é meu expectativa forte. muito alta, né? Eu imagino assim, você participou daquele sucesso que foi Avenida Brasil, que foi aquela novela que a gente fala assim, tudo dá certo, né? Foi uma novela que tudo deu certo mesmo, e aí a minha Foi. pergunta é, vocês sentiram isso quando começou a gravar, ou foi assim, fala, caralho, deu tudo certo, assim, figurino deu certo, trilha deu certo, tudo deu certo, escalação, tudo deu certo, né? Cara, o nosso trabalho, eu acho, é muito um trabalho, o ofício, assim, do diretor, do artista, mas esse trabalho é muito de subjetividade, né? Quem a gente tá ali todo o tempo no trabalho. Então, a energia que paira no set, na equipe, isso é muito, muito importante. Você começa uma diária que tem uma energia errada, essa porra vai até o final ruim. A câmera vai quebrar, o ator não vai saber, a fala, vai dar ruim. Tem diárias que são complicadíssimas, você percebe que a energia está expandida, está fluindo. A Avenida Brasil teve isso, assim, acho que quando a gente começou a gravar, a gente não tinha essa certeza, mas quando estreou, primeiros, sei lá, os 2 dias, a gente já sabia que a gente estava surfando ali numa coisa muito boa. O retorno de novela é muito rápido também. Você sabe se está dando certo ou não muito rápido, é imediato. Muito rápido não, é imediato. Então é isso. No segundo dia a gente já sabia que o negócio estava muito bom. E aí aí vai indo, né? Porque todo mundo fica feliz, a equipe fica se sentindo recompensada, e aí o autor também. Ao contrário de você fazer uma novela fracasso, que é um horror. Você tem que carregar aquele peso morto durante um ano. E você, como diretor, você tem que conseguir engajar a equipe, que fica totalmente desestimulada. A equipe não quer mais fazer. O negócio já deu errado. Ninguém tá vendo, todo mundo critica, essa crítica dando nota zero todo dia no jornal, e você tem que ir, os atores começam a questionar os personagens, ninguém mais quer fazer, só que o negócio tem que continuar, tem que continuar, e por muito tempo, né? Nossa, ainda mais o que você falou, e você líder da orquestra ali tentando lá, né? Levantar, é. Você, então, até você teve, eu não digo porque eu não, né? Aí, minha opinião, A Regra do Jogo não foi um fracasso, mas foi uma novela com problemas de percurso em termos de aceitação. Tudo bem que teve a concorrência dos Dez Mandamentos, toda aquela onda. Enfim, foi um caso complexo, né? Talvez naquele momento no Brasil era uma novela muito adulta, assim, você tem. Mas foi um caso de uma novela que o set rolou tranquilo. É que também eu também não vou te constranger, falar, não, foi uma merda. Mas enfim. O sete rolou tranquilo, mas é isso, foi uma novela que foi a primeira novela depois da Avenida Brasil, do João, né, e da Amora. Então, é óbvio que a gente Tinha uma expectativa muito alta, né? talvez tenha sido isso, assim, cada novela é uma novela. Você não, tem uma frase muito boa que é o sucesso é um acidente de percurso. É isso, assim, você não vai fazer Avenida Brasil atrás de Avenida Brasil. Impossível. Não Nossa, tem como, né? demais. É como vale tudo, Porque você né? tem que. Você tem que. Porque também é uma coisa do Brasil, eu acho. A novela é uma obra tão. O folhetim, né? É um gênero tão brasileiro e diz tanto do Brasil, reflete tanto o país, né? Que a Avenida Brasil era um momento que o Brasil estava bombando. A classe C estava bombando, Lulinha, Paz e Amor, entendeu? Tudo estava pulsando. Então, não é só o conteúdo. A regra do jogo já foi num momento bem mais complicado do Brasil. Então, não é só. É cruel, mas não é só o conteúdo, né, que dá para avaliar. É isso. Hoje pela primeira vez, sim, a gente vai estar falando em 2021 para um país que não é de maioria católico, é uma maioria de evangélico. Que Brasil é esse que a gente vai estar falando? Para quem são essas pessoas, sabe? Então,
é uma medida que a gente tem que estar sempre muito ligado que Brasil é, para que Brasil é esse que a gente está falando. Sim, com certeza. E assim, até falando do momento do país específico, eu lembro que quando houve essa reprise agora de Avenida Brasil, até foi uma pena, né? Porque eu acho que com certeza ela seria repetida agora durante a Puta, pandemia. né? Não, aí seria um sucesso total. Nossa, ia unir o país de novo, né? Quase. Ia, cara, ia. Caramba. Enfim, eu lembro que houve essa dúvida, será que vai fazer sucesso de novo? Porque o Brasil não está mais naquela onda de otimismo que estava em 12, mas até que fez sucesso de novo, então. Mas você sabe que eu assisti na reprise agora, enfim, no ano passado, e eu achei o tempo perfeito também, ao mesmo tempo, porque eu acho que Carminha, assim como Odete, né, tem essa coisa Eternas, né? dessa a vilã, exatamente. E aí a Carminha também dessa personagem que faz a boa moça e que quer, e no fundo é uma vaca, não vale nada, só que ela tem uma imagem de boa esposa, que é tudo o momento que a gente está vivendo da hipocrisia, né? De toda a galera que apertou lá o 17 na urna, né? Eu acho que dialoga muito com esse momento do bolsonarismo no Brasil, com esse conservadorismo, que na verdade é completamente travestido Sim. de um cuidado, mas que na verdade é extremamente conservador. E eu acho que tá dialogando. Acho que não sei, eu acho que essa novela Vinda Brasil ela é tão, sei lá, passar, acho que daqui a 10 anos a gente vai perceber coisas que a gente não percebeu na primeira vez que passou, nem na reprise. Igual Vale Tudo mesmo, né? Igual Rock Santeiro, Rainha da Sucata. São icônicas, né? E olha, né, o Lipe deu uma boa deixa. Tem coisa que você não precisa citar também, que você vê hoje e fala, meu Deus do céu, eu dirigi assim, socorro. Ou você tem uma coisa assim, beleza, aquilo era o meu passado, era o meu repertório naquela época e tá tudo bem? Ou você eu sou muito crítica com os outros e comigo mesma também. Tem muita coisa. E a gente vai melhorando muito, né? Com o tempo, com as experiências. Isso que eu falei, assim, dessa coisa da subjetividade. Eu acho que é amadurecimento mesmo. Hoje em dia eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Eu já internamente estive em lugares assim de sentimentos que com 30 anos eu não tinha experimentado. Então eu tenho mais para dar para os atores, por exemplo, essa questão que você está falando de direção de ator, eu tenho mais para trocar, eu tenho outros lugares que eu já estive para poder falar sobre um personagem, entendeu? De frustração, de tristeza, de conquistas. Eu acho que o amadurecimento te traz uma bagagem que é importante no nosso trabalho, assim. E tem essa questão também do privilégio, né? Eu sei que você, assim como eu, acho que o Lipe vem de outra história, dessa questão de privilégios, de vida, enfim, de trajetória e tudo. O trabalho de Segunda Chamada foi, assim, um divisor de águas para você, essa questão de realmente ir a fundo em uma realidade que não é sua, até, enfim, na série você consegue ter mais tempo, né? Não ficar só na favela de Mentiria, por exemplo, como a... Total. Quando eu li o texto, assim, do Segunda Chamada, eu fiquei muito impactada e falei, caramba, porque é um negócio que caiu na minha mão e é isso, eu sou uma mulher da Zona Sul, da classe média do Rio de Janeiro. Eu não vivo essa realidade, nunca vivi essa realidade. Como que eu vou falar disso sem me apropriar de algo que eu não pertenço, né? E eu tentei me associar no sentido de trazer para junto mesmo o maior número de pessoas que tivesse perto e tivesse vivenciado essa realidade. Isso está na equipe e também nos atores, assim. Na equipe, eu digo, tanto na equipe técnica mesmo, nos cabeças de equipe, e muito nos atores, assim. Agora, a gente acabou de ter uma matéria na Folha de São Paulo falando que Segunda Chamada é uma das séries que que mais fala sobre representatividade de negros. Porque isso, eu tive muito esse cuidado de escalar, e também atores negros, e também muito cuidado de não escalar só atores que já tinham conquistado um status quo de bem-sucedidos, sabe? Porque isso também é muito... É foda isso. É um nicho mínimo, né?
Você pega os atores que ganham super bem, que são contratados da Globo, e fica reescalando eles. Você também está retroalimentando um sistema que não evolui. Então, a segunda chamada foi um grande aprendizado. A gente está fazendo a segunda temporada agora, que foi interrompido por causa da pandemia, mas vamos voltar em janeiro. A segunda temporada ainda fala de um assunto que é mais... Vai dar um passo ainda socialmente mais fundo, que fala sobre a população em situação de rua de São Paulo. A escalação ela é mais radical ainda, tem atores menos conhecidos ainda. Eu tento também fazer uma escalação que não contemple só atores do Rio e de São Paulo. A segunda temporada tem gente do Brasil todo, assim. Isso encarece pra caramba o projeto, mas é uma prioridade para mim. Então, cara, o Segunda Chamada me fez pensar de outro jeito, assim. E isso é super São Paulo, né? Essa coisa também do Brasil todo tá ali, né? Muito, e eu falo como paulistano. São Paulo é tudo menos paulistanos nascidos em São Paulo. Assim. O Segunda Chamada não ia ser em São Paulo, sabia? Foi a melhor coisa que aconteceu a gente ter levado a série para São Paulo. Foi uma ideia do Ricardo Oddington. Ele logo no início também me falou: Jô, por que você não faz essa série em São Paulo? São Paulo é o microcosmo do Brasil, é muito mais plural. Eu falei, caralho, tá certíssimo. E aí falei com as autoras e a gente adaptou a série para São Paulo. E parece que ela foi pensada inicialmente para São Paulo, né? Parece super. Aliás, por favor, faça essa menção honrosa. Eu não lembro o nome das autoras, Jô. Carla Fauri e Júlia Spadattini. Boa. Isso aí. E o texto do Jobilac, né? Não, o texto é dela. O Jobilac escreveu com elas o iniciozinho da primeira temporada, mas a ideia é deles três. E o texto é delas. Até teve uma deixa boa também, que é autores, um espaço de vivência que não é o teu e direção. Essa questão de embocadura nos autores. Você consegue ter um diálogo muito bom com as autoras, nesse caso, para adaptar algum tipo de fala, ou enfim, em geral, vocês tentam respeitar exatamente o que o autor diz. Eu sei que tem autores que são cri-cris em relação a isso, mas vamos falar desse exemplo em específico, de Segunda Chamada. Falando do Segunda Chamada, não, super a gente consegue, assim, conseguimos, assim, a gente vai aprendendo, né, muito também, até que ponto dá para mexer. E aí eu e as meninas, a Júlia e a Carla, a gente vai fazendo pactos e vai renovando os pactos, porque é isso, no set, às vezes, o ator te propõe um negócio, você aceita porque você tá ali, e aí depois você na edição, o autor, mas por que mudou a frase? Não, porque na hora eu achei melhor, porque tava mais verdade ele falar. Então é isso, são pactos que você tem que ir renovando. O texto é precioso, né? Precisa ser respeitado. Ao mesmo tempo, eu sou uma diretora que acredito que o ator sabe muito sobre o personagem. Porque o ator tá carregando aquele personagem ali. Ele só tá vivendo aquele personagem. O diretor tá dando conta de tudo. O autor tá dando conta de tudo. Então o ator, ele tá ali naquele personagem. Se o ator te fala uma coisa no set sobre o personagem, você tem que ouvir. Mesmo que você discorde, cara, você tem que ter um olhar atento para o que ele está te falando. Pode ser que ele esteja te falando uma coisa pertinente que você deve incorporar. Muitas vezes sabe? Você deu até um bom exemplo do Caruso, né? Que deve ser, assim, um puta ator e que deve chegar e contribuir muito, né? Então, muito. Não ouvir, né? Como não ouvir? A Débora Bloch, no Segunda Chamada, assim, ela me ajudou pra caramba. Várias coisas que a gente pensou junto ali. Muito nesse intuito que era o que eu dizia que queria, de deixar o mais crível possível. Como fazer com que aqueles personagens existissem, aqueles professores se materializassem de fato. Não fosse a Débora Bloch, uma mulher judia da zona sul do Rio, fazendo uma professora da periferia de São Paulo, sabe? E a gente vai construindo junto. Eu acho que é um tripé, né? Ator, autores e direção, assim. Quanto mais junto isso caminhar, mais eficiente vai ser o resultado final. É um processo, é uma confiança, né? Porque daí a pessoa também sabe que se você mudou, ela confia em você o suficiente, é o que você falou, para criar esse pacto, né? Para entender. A gente fazia uma coisa que funciona muito, que é um bom lugar de ajuste, são leituras de mesa, com a presença dos autores. E aí é isso, era eu, os atores e as autoras. Aí, na leitura a gente já sentia, essa frase aqui a gente pode mexer um pouco, talvez não precise dessa. Os atores falavam, autoras ouviam, e aí a gente já chegava no set com um texto mais
mais pronto para a embocadura de cada ator. Um trabalho super importante que pouca gente comenta é a da edição, né? Porque todo mundo acha que gravou e foda-se. Como que vocês fazem? Porque eu também imagino, você está lá na sua rotina de 8 horas de gravação. Você ainda vai para a ilha? Como que... Porque a edição é fundamental, né? Cara, é muito... fazer fazer novela ou série, o que quer que seja, assim, televisão, né? É muito trabalho. O diretor trabalha muito, 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 muito. É assim, é muito gratificante. Tem dias muito gratificantes, mas muitos dias é um exercício de frustração pleno, assim, porque você tem que abrir mão de muita coisa. E é muito extenuante também. É isso, assim, você grava, não são 8 horas, são 11 horas, por exemplo, no mercado. O Segunda Chamada é uma série que a gente fez uma coprodução com a O2, são 11 horas. E, eventualmente, você tem que ir antes ou depois na ilha de edição. Na novela, você tem que ir quase todo dia na ilha de edição. Ou você vai deixar... Você não libera uma cena sem você assistir, entendeu? Porque a edição é uma camada muito importante da criação. Uma cena montada de um jeito diferente, não é nem certo ou errado, mas uma cena montada de um jeito diferente do que você idealizou, amputa a cena, acabou a cena. A pior coisa é você assistir uma cena que você pensou de um jeito, o cara montou de outro, você fala, caralho, mas peraí, começou com esse plano, não. Já aconteceu, porque a engrenagem da novela é tão esmagadora que já aconteceu de não dar tempo, de não ter conseguido ir, assistir no ar e falar, puta que pariu. Mas quando é uma cena importante, a maioria das cenas a gente tenta ir. Entendi. E não é que foi um erro crasso, é que você, como diretora, queria que a condução fosse diferente, não deu tempo, editou assim, pro ar, beijo. Isso. Fazer o quê? Isso. Não. E também na novela, diferente da série, isso também tem que estar mudando, né, com a coisa dos streams, mas a novela, os capítulos acabam e tem outro no dia seguinte, a série fica ali, né? Então, o grau de acabamento numa série de 12, 10 episódios, ele é maior, inevitavelmente é maior. Tem muito menos volume de coisa para você fazer. Então, a novela tem uma hora que você tem que falar, porra, então tá, vamos agora lidar com o que vem pela frente, porque você ficar preso, sofrendo com o que não saiu exatamente como você queria. É meio com a vida, né? Amanhã é um novo dia. É isso. É isso. Tem que ser, né? Olha, então também caminhamos para um caminho interessante. Caminhamos para um caminho, foi maravilhoso, mas é isso aí. Que é o acabamento. Porque como diretora, tem várias variáveis, né? Porque você tem o seu lado que você falou, que é gestora de pessoas, querendo ou não, você está gerindo. Muitas são quantas pessoas vai envolvendo você como ali, em geral, numa novela? São 100, 70? Mais. Deve ser umas 200. Socorro. Então tem a gestão financeira disso. Eu sei que você tem, obviamente, né, os outros cabeças de produção executiva, mas você também ali, enquanto diretora artística, responde por esse orçamento, né? Sim, totalmente. E aí é você que vai chavecar lá no produtor e fala, olha, eu queria tanto fazer essa cena assim, maravilhosa, e por favor, me dá dinheiro. Como que rola? Mais ou menos isso. Você tem um orçamento, e um orçamento de uma novela é um orçamento gigante, né? Porque é uma empreitada gigante. E você tem que administrar esse orçamento. Você pode escolher, tem uma margem de variação onde você pode escolher em que gastar. É uma novela que eu não vou gastar nada com a fotografia, eu vou usar câmeras mais baratas, não vou usar um equipamento de luz caro, mas eu quero fazer muito em locação. Tudo bem, é uma escolha artística. Uma coisa vai contrabalançar a outra. Ou eu quero chamar um fotógrafo de fora, caríssimo, blá, blá, mas eu vou fazer tudo no Projac. Tudo bem, entendeu? É uma escolha, por isso que a gente estava falando lá no início, né? Entender o que o texto precisa. Essa é uma avaliação do diretor artístico. Qual é a melhor maneira de contar essa história? Onde que é o diferencial dessa história? Onde que eu vou gastar o dinheiro? Onde que meus recursos vão estar investidos? Onde que eu vou demorar mais tempo? É uma novela que vai ter muito tempo de edição, é uma novela onde eu vou editar mais tempo, eu vou onde eu vou usar mais tempo gravando. Uma novela que tem que ter muito ensaio. O ensaio é no set ou é um ensaio que eu quero fazer antes numa sala de ensaio?
eu quero um preparador de elenco ou não quero um preparador? Eu quero fazer uma coisa que eu vou afinando mais durante o processo mesmo. São várias escolhas que é isso, onde você vai colocar os seus recursos. Você, como diretor artístico, tem liberdade de escolher onde você vai colocar os recursos. Você tem um budget que você tem que... Não pode ultrapassar, mas você pode escolher onde você vai gastar. Você tem uma marca sua? Uma assinatura sua? Eu sei que é o que você falou, varia do texto, do projeto, enfim, é óbvio que isso é completamente relativo. Mas você, por exemplo, prefere gastar mais com preparação de ator? Não tem como eu te falar. Varia muito. Entendi. Varia muito mesmo. É isso, se eu colocar no ar um projeto onde os atores estiverem extremamente bem dirigidos, ou bem dirigidos, extremamente foi exagero, mas se os atores estiverem bem dirigidos e o programa tiver um bom gosto estético, um acabamento estético, para mim isso eu consegui o que eu queria. E aí cada caso é um caso, né? Segunda Chamada tem uma especificidade, a novela tem uma outra especificidade. Mas é isso, eu sou muito obsessiva com essa coisa da estética, do enquadramento. E com os atores. Quando você consegue fazer essas duas coisas darem certo, deu certo. Já que a gente teorizou muito e a gente está caminhando para o texto final do podcast, vou voltar na regra do jogo, porque acho que foi a sua primeira direção geral, dessa questão de exemplos práticos. Por exemplo, qual que era o fundamento artístico da regra do jogo? Era muito externa, ou era, por exemplo, o enquadramento, você lembra, até desculpa também se você... Tentando me lembrar. De 1900 e bolinha, né, mas... Tipo... Tinha uma coisa que a Amora tinha conceituado, que era a gente fez uma cidade cenográfica no Projac, que era uma cidade cenográfica multiuso, que a gente chamava, que eram coisas avulsas, assim, duas ruas que a gente usava para locações diversas. E aí a gente criou um kit de primeiro plano, de coisas que tinham que davam alguma distorção ótica para poder fazer uma variação sobre a mesma locação cidade cenográfica, sabe? Tá. Então, a regra do jogo teve muito essa abordagem da ótica, da fotografia, em como a gente pegar um cenário de cidade cenográfica e transformar esse cenário e retransformar ele em várias outras coisas. Porque tinha muitas cenas externas e a gente não queria sair do Projac para filmar, porque era um lugar onde a gente não queria investir tanto dinheiro. Eu já não me lembro por quê. Mas também foi uma decisão artística ali desde o início. Foi uma decisão artística, sim, sim. E teve uma coisa também, que foi uma conceituação da Amora, que a gente construiu alguns cenários do estúdio fechados, com uma coisa chamada caixa cênica. Foi o nome que ela mesma deu, que os cenários eram fechados e tinham uns buracos no meio do cenário. As câmeras ficavam meio Big Brother, as câmeras ficavam por trás desses buracos e os atores não sabiam necessariamente onde estavam as câmeras. E isso ajudava os atores a não se posicionarem para as câmeras. Os atores faziam a mise-en-scène, independente das câmeras, e as câmeras roubavam os takes, sabe? Entendi. E mesmo que em algum momento um ficasse um pouco de costas, enfim, tinha tivesse que refazer uma coisa ou outra, ou que deixasse mesmo de costas. É um bom senso. Agora, indo então para uma obra tua, que Segunda Chamada, ou a gente depois termina com o diário, óbvio. Quais foram os parâmetros? O que a Joana falou assim, legal, para a Segunda Chamada eu quero o enquadramento assim, para sua equipe, o que você brifou? O Segunda Chamada, a minha principal coisa era que eu queria que a série fosse mais parecida possível com um docudrama. Eu queria que aquilo, que já falei várias vezes, mas eu queria que aquilo fosse o mais real possível. Então, a gente decidiu fazer a série 100% em locação. Não tem nada em estúdio, nada em cidade cenográfica. A série é toda em locação. A série é toda à noite, então ela é 90% gravada noturnas. É super exaustiva. A gente gravava de 6 da tarde às 6 da manhã durante meses e meses. Então, eu acho que isso é o maior ativo da série, a coisa do realismo, que está desde a escolha de quem são esses atores, até ao trabalho que eu tive grande de preparação com eles, que fui eu que fiz. E depois o set, né, a direção de atores no set, e essa questão das locações, né?
a escola. Aí tem todo um pensamento de paleta, de fotografia, como é que você faz uma série que é toda noite, sem puxar muito para baixo, sem deixar a fotografia muito soturna. Eu queria que a série fosse vibrante. Eu queria que a gente não miserabilizasse essa coisa da pobreza. Ai, coitados de quem estuda numa escola pública. Não, pelo contrário, eu queria que tivesse viço, que tivesse energia. Então, todo o pensamento de estético da fotografia, do figurino, da direção de arte, é pensando nisso. Assim. É uma imagem que tem um viço, que tem uma vibração de cor e de grão que não é miserável, entendeu? Sem glamourizar também. Então, tentei fazer um meio do caminho. Não, até você falou do glamourizar, que eu vi que, por exemplo, né, falando da sua parceira Amora, o que ela fez propositalmente, uma direção quase num tom a mais em A Dona do Pedaço, Foi. aqueles neons, tinha aquela coisa Foi. que era over mesmo, assim, porque o tom do Valsir também era mais... Sim, sim. Então, tinha um compromisso ali, né? Olha, finalmente vou então para a sua última empreitada, que é com o seu marido, Bruno Azeu, e queria entender, foi uma ideia dele, foi uma ideia de vocês dois, vocês estavam assim desesperados, fudeu, estamos em casa se matando, vamos... Cara, foi uma ideia minha, foi assim, a gente estava desesperado, fudeu, vamos se matar, o que a gente vai fazer? E aí a gente teve uma reunião, eu tive uma reunião dos diretores com a direção da Globo, e eu terminei a reunião eu fiquei, caralho, eu fiquei meio assustada, assim, porque as fichas foram caindo aos poucos, né? Quando aconteceu a pandemia, em março, a gente não sabia que a gente ia ficar até dezembro, assim, a gente achava que iam ser 2 meses, 3 meses. E aí eu tive essa reunião onde falaram, se alguém tiver algum projeto que possa ser realizado em casa, a gente está com a grade toda em suspenso, vai ser ótimo. Aí eu desliguei e falei, caramba, cara, a gente poderia fazer uma série aqui. Eu dirijo, o Bruno escreve e atua, e a Débora mora aqui no prédio, a gente é muito amigo. Falei pro Bruno, o Bruno falou, de jeito nenhum. Eu falei, não, cara, vamos. Ele, não vai dar certo isso aí, eu não vou conseguir escrever. Aí falei, cara, vamos. Aí ele começou a escrever, a gente levou o projeto pra Globo, eu falo que eu nunca tive um projeto tão rápido aprovado na Globo, porque a gente mandou pro Schroeder e pra Mônica. A gente mandou pra Mônica 10 da manhã, 10h40 tinha uma mensagem do Schroeder, vamos fazer. E aí a gente começou a produzir. E a gente achou, quando a gente começou a fazer, que era uma coisa assim, mínima, quase pro G-Show. E o negócio foi tomando outra proporção, foi ficando gigante. Passou na Globo, passou no Globoplay, blá, 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 e aí depois segunda temporada, e depois terceira temporada. E é assim, sobre o confinado e essa minha coisa da estética e tal, quando aprovaram o projeto, a única coisa que eu falei pro Bruno antes, claro, eu falei, cara, eu não quero ficar fazendo um celular com a câmera de qualquer jeito aqui em casa, eu não consigo isso, não é? Eu não tô nem afim de entrar nessa, porque não tem nada a ver comigo, com o que eu acredito. Eu acho que a gente tem que ter um fotógrafo morando aqui com a gente e vamos chamar o Glauco, que é o fotógrafo do Segunda Chamada, que é muito meu amigo. A gente ficou muito amigo. E aí o Bruno topou na hora, falou, pô, boa. E aí foi a única exigência que eu falei. Falei, gente, a gente vai fazer, mas queremos que o Glauco fotografe, ele vai morar aqui. E a gente viveu essa experiência Novos Baianos aí. Apenas, né? Morou 3, na verdade ele veio a primeira vez, ficou 1 mês, depois veio a segunda vez, ficou 1 mês e foi embora agora, sexta-feira foi embora, ficou mais 3 semanas aqui. E foi ótimo, cara, foi maravilhoso, assim, foi uma experiência que a gente vai lembrar pra sempre, é uma coisa tão fora do padrão, né? Uma equipe com 3 pessoas só. Mas, assim, o confinado é bem mais formalista do que o Segunda Chamada, por exemplo. Porque é isso, comédia. Eu nunca tinha feito comédia, não é muito a minha praia. Vira e mexe, eu pensava alguma coisa na cena e o Bruno falava, não pode fazer isso, senão vai perder a piada. É verdade. Mas que legal, verdade, dessa questão do tom, né? Porque não... não é a minha... Eu não gosto... Eu sou tão crítica que, pra você... Eu não rio, por exemplo, das coisas. O Bruno, ele vê série, eu tô deitado do lado dele, ele tá gargalhando. Eu falo, meu Deus, como é que ele consegue gargalhar de alguma coisa? Eu dou uma risadinha, assim, no máximo. Então, também foi um mega desafio. Eu aprendi muito, sabia, em relação a isso no confinado, porque é um gênero que eu nunca fiz tanto.
E o Bruno sabe muito sobre isso. Porque, além dele, ele escreve, né? Ele é dono do texto. Então, ele me dava pra mim e pro Glauco, porque tava eu e o Glauco pirando. Não, vamos fazer isso aqui. Aí o Bruno, gente, se vocês fizerem isso, não vai revelar a piada antes, ou isso não vai ter mais graça. Aí eu, tá certo. Ó, então isso também já me amarra com o Felipe. Felipe, e você, como foi da questão do Porchat, dessa questão da pesquisa e lidar com o humor da vida real, né? Como tirar a graça de situações extremas, assim. Eu já tinha trabalhado com outros comediantes, né? Assim, quer dizer, sou amigo do Gregório, não era amigo do Fábio, mas tenho amigos comediantes, então já lidava com isso. Eu tenho um senso de humor também, que acho que casa e funciona, enfim, um pouco do deboche, do bom e velho deboche. Mas de fato foi uma aprendizagem. Eu acho que o mais difícil para a gente na segunda temporada foi fazer o time da comédia no Hangout. Porque isso exigia... Porque uma coisa é você estar no estúdio e o Fábio ali, né, como no picadeiro, com a plateia. Então, assim, não ter a plateia foi muito ruim. A gente inovou fazendo a plateia virtual, uma coisa que todos os programas da Globo foram fazendo, né? O Caldeirão do Hulk fez depois, o Faustão, enfim. E a gente fez a plateia virtual também, mas não é a mesma coisa, assim. Perde muito, sabe? Dessa coisa do time, e principalmente ali o Fábio puxando e tal. Foi um desafio fazer isso com o delay atrapalhando da por cima, né? E é isso, assim. Mas eu acho que a gente conseguiu entregar um projeto bom, assim. E esses projetos que demandam... Que muda tudo, eu acho que ter auditório, né? Plateia, que é o caso desse programa e de alguns outros de entretenimento da Globo, assim. E que eu imagino que foi o pânico da Joana, ou tem sido ao longo de gravar cenas cômicas, porque como você gravar algo que necessariamente não tem uma resposta imediata de quem está vendo, né? Porque tava só a Joana e o Bruno. Aí vocês gravavam algo que, em tese... Porque você já leu aquele roteiro 10 vezes, né? Você não vai necessariamente dirigir a cena, viver a cena e dar risada, né, Joana? Como que era, assim, imagina esse pânico, assim, mas depois deu tudo certo, né? Porque a resposta do público tem sido muito boa. Sim, foi um maior sucesso, né? As 2 temporadas que já estão no ar foi um maior sucesso. Mas a primeira temporada, enquanto a gente estava fazendo aqui, era muito... Era um tiro que... Que tom que eu vou, né? Tô indo... Que é isso que a gente está fazendo? Né? E as primeiras cenas que a gente fez, com outros atores participando remotamente também, foi uma coisa muito nova, que eu não sabia exatamente como é que ia ser. E a gente estava aqui em casa também sem ajuda nenhuma até então, porque estava no auge da pandemia. Então, os gêmeos estavam aqui no bolo todo, foi bem intenso. Quando acabou a primeira temporada, eu fiquei tão cansada, assim, parecia que tinha feito uma viagem de aço. Não, eu imagino. E vocês, era assim, Cássio Ferreira e Spetipal, foi a primeira vez que vocês trabalharam juntos, no sentido de, tipo, sempre voltando para casa, não quero falar de trabalho, vamos falar de outras coisas. A gente fez o Bruno fez a regra do jogo, mas ele fala que era o núcleo cômico que eu não dirigia. É verdade. Eu nem dirigia ele. E depois a gente se conheceu numa novela que eu era assistente de direção e ele era um ator, mas eu saí da novela logo, chamada... A Isis fazia a Raquel. Beleza Pura. Beleza Pura. Você era assistente já naquela época? Sim. Do André Maltaroli, que morreu. Isso. E o Bruno fazia. Sim, mas assim, até ali era um... Não, ele era casado e eu também era casada. Nos conhecemos só, e aí anos depois, porque a Amora era casada com o Marquinhos, que é primo dele. E foi a Amora que, enfim, foi por conta disso que a gente... Gente, você tem um karma com a Amora mesmo, né? Meus filhos são primos da Júlia, filha dela. Pelo amor de Deus. Bom, que bom que é um karma bom, né? Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Olha, então, bem como disse Felipe, como a gente vai lidar com 2021? Não sabemos, mas quais são os seus projetos? Cara, eu vou terminar a segunda chamada agora, em janeiro. Isso vai me levar até o meio do ano que vem. E depois eu tenho uma novela para fazer. Vou fazer uma novela como diretora artística. Mas não pode falar. Eu acho que eu não posso falar. Tá.
Eu só então agora torço para um dia se dirigir uma novela das 7. Vai ser uma loucura, que você não é tão não você. Vai ser das 7. Vai ser das 7. Garota, sabia? Então tá, não vou falar mais nada. Mas foi Tá. a minha intuição. Eu falei, porra, depois Por que você... Caramba, por que você falou isso? que você falou, olha, né, comédia nunca foi seu território. Aí você ter quebrado essa parede É, junto com o seu lado de boa diretora, e, enfim, né, tudo que a gente já falou ao longo dessa hora, demorou, né? Já fez vai ser novela das das 7. 6. Então, Isso aí. Eu nunca fiz novela das 7, só essa, beleza pura. porque é outro tom, é outro. E agora Outro tom. é artística. Então, estamos curiosos. Fê, e você? Então, segunda temporada, não, segunda não, já quanto? Que temporada de Porchat? Não, do segunda Terceira chamada temporada, à segunda bem. temporada. Vamos ver. Eu ainda não sei se eu vou estar na equipe, mas vou fazer aquela fala igual de ex-BBB. Sim. Estou aberto para projetos, estudando propostas. Você tem que ser pesquisador de novela, menino. Ó, tá Pois aberto a é, propostas aí. É Então, verdade. pronto. pois é, super, super topo aí. Então, pronto. E agora, para fechar mesmo, a gente tem um quadrinho que chama O que Odete diria. Então, o que Odete, que já sabemos, Odete, querida Reutemann, diria sobre a vida. Então, Joana, o que a Odete diria sobre a casa do Murilo? Vai limpar essa casa, garoto. Boa. Bom, já acho que era mais ou menos isso. Ela não ia falar Era muito. isso? É esse tom? Eu não Era sei. esse tom, tipo, era isso, foda-se. Tá. E o que ela diria de você comandando a porra toda, assim? Você acha que ela ia ficar feliz de ver mulheres, porque apesar de Odete ser aquela maluca que a gente amava, a la Carminha, ela ficaria feliz de ver cada vez mais mulheres em postos de liderança, como ela era líder? Eu acho que ia. Acho que ela ia ficar feliz com essa... O mundo está mudando em relação a isso, né? É uma outra maré que está vindo aí, boa. Acho que ela ia ficar feliz. Então, me fala diretoras que você queira reverenciar. A Maura Motner, eu sei, já falamos dela. Tem mais alguém que você quer falar? Diretoras mulheres? Porque os homens já estão aí há muito tempo. Tem mais alguém na sua cabeça? Diretoras brasileiras, assim, da Globo? É isso? Isso, ou da sua equipe. Pode falar homem também, enfim, gente que faz acontecer com você. Tá, eu queria falar da Luísa Lima, que é uma diretora que foi assistente junto comigo por muito tempo e hoje em dia é uma diretora que eu admiro muito, assim, acho bem fodona. A Amora, obviamente, é minha grande parceira, minha inspiração, me ensinou muita coisa. Tem uma menina, que não é uma menina, uma diretora que eu admiro muito, eu acho que ela é uma aposta, assim, ela é mais jovem que eu, chamada Natália Wartz. Estou falando todas as pessoas da Globo, tá? Claro. Que ela é um talento, assim, ela é uma aposta, acho que ela vai longe, assim. Acho que Maria de Médicis, que é nossa paixão, amor total. Enfim, tem muitas, mas acho que essas são Luísa, Natália, Maria. Quem veio antes também, né? Denise, Saraceni, Sim, né? sim. Fora, enfim, é isso. Se for assim, a gente vai longe. Vamos longe. Muito longe, né? Porque mulheres realmente... Paramos na Denise, né? Paramos na Denise. Denise. Fê, quer falar alguém também, além da Maria, que eu sei que é sua... Dani Glazer, minha marida, amor. É porque a Dani faz entretenimento, é outro... Mas tá não é... andando na porra toda também, é isso aí. Isso é bom. Fê, quer falar de alguém, além da Maria de Médicis, ou... Sim, não, Maria, referência, ótima. Beijo pra Maria, maravilhosa. Mas foi muito bom trabalhar com a Gigi também. Não sei se você conhece a Gigi Soares. Eu nunca trabalhei com ela, eu conheço ela por conta do Jun e a Lu, assim, amigos em comum. Eu acho que aquilo que você falou no início dessa conversa, que é a vibração do set, realmente, assim, sabe? Eu acho que isso é 90% da parada, assim. Porque perrengue vai ter sempre, não é à toa que se chama trabalho, né? Mas eu acho que você tem uma vibração, né, assim, legal, e é isso, assim, a Gigi, a gente bateu, eu tive poucos contatos com ela, porque eu era da redação, né, da pesquisa, e ela da direção, e depois veio a pandemia, então atravessou justamente esse contato dessa pele, né, do contato olho no olho, então a gente só teve, para vocês terem ideia, 2 diárias de gravação no Caramba!
Depois Caramba. veio a pandemia e o resto a gente teve que fazer tudo à distância. Então, isso quebra muito, assim. Foi minha primeira também experiência de gravação no Projac, dos Estúdios Globo. Então, eu entendo essa... Eu tava com essa expectativa, né? Assim, Disney, total. Chegando na Disney. E aí veio a pandemia e jogou esse balde de água fria. Mas eu me conectei no primeiro dia com a Gigi, assim. Eu acho que essa coisa da vibração da diretora mesmo, assim, tem um espectro, né? Que eu acho que emana para a equipe toda e dá muito tom de como aquilo vai percorrer nos próximos meses, né? Exatamente, também acho. Que bom, gente. Olha, que isso seja cada vez mais. Eu agradeço, fico feliz de terminar 5 com o Felipe, mais 5 com você. Já fiz questão, né? Que a gente está aí se chavecando há muito tempo e que bom terminar a temporada contigo, porque eu, enquanto homem, acho ótimo que tenham mais mulheres aí liderando a porra toda. Ó, eu só tenho Obrigada, gente. Obrigado mesmo. Um beijo para quem está ouvindo também. Um beijo. A gente se vê também em 2021, não sei. Beijos para todos e Um até. beijo, muito obrigada. Beijo, foi um prazer. Beijo. Oi, mãe, tudo bem? Eu acabei de gravar o último episódio da temporada. Queria saber o que você achou de participar. Filho, eu agradeço muito de você me dar essa oportunidade de comentar sobre esses personagens, sobre essas novelas que são tão importantes na vida da gente, sabe? Eu agradeço muito, eu fiquei lisonjeada. E aí, vai ter segunda temporada?